Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e o tema deste Agenda Econômica é a reforma tributária. Desde a aprovação da Constituição de 88, governos e setores empresariais alertam para a necessidade de uma reforma no sistema tributário brasileiro. Muitas propostas já foram apresentadas, mas nenhuma chegou ao fim. Agora avança com muita rapidez a proposta de emenda 45, que muda radicalmente a forma de cobrança de impostos no país e a distribuição entre municípios, estados e a União. A Câmara votou e o projeto que chegou ao Senado será relatado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e ele é o nosso convidado de hoje na Agenda Econômica. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer. Desde a origem, dessa reforma, ela aparece como um processo de simplificação da cobrança de tributos. E o que a gente pode esperar aí, além dessa simplificação? Bem, eu acredito que esta reforma ela precisa simplificar o sistema tributário nacional, que é conhecido como um sistema muito complexo. Já chegou a ser chamado, inclusive, de um manicômio tributário. E, ao mesmo tempo, ela precisa ser equilibrada do ponto de vista federativo e neutra do ponto de vista tributário. Ou seja, o brasileiro ele não tem condições de pagar mais imposto. Portanto, a carga tributária ela tem que ser neutra, ela não pode aumentar. Esta reforma saiu da Câmara e a primeira medida que nós adotamos aqui, quando indicado pelo presidente Rodrigo Pacheco, e aqui eu aproveito a oportunidade para mais uma vez agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco e ao presidente Davi Alcolumbre a indicação como relator, foi procurar o ministro Fernando Haddad e pedir ao ministro Fernando Haddad que o governo elaborasse um estudo sobre a alíquota tributária que saiu da Câmara dos Deputados. E esta semana, mais precisamente na terça-feira, o ministro Fernando Haddad nos entregou esse estudo que foi tornado público e que mostrou que o texto aprovado pela Câmara aponta uma carga tributária que, dependendo do cenário, varia de 22% a 27% de carga tributária. Portanto, neste momento, o Senado inicia o debate conhecendo a carga tributária por esse estudo apresentado pelo Ministério da Fazenda. Agora, além dessa simplificação e desses números que a gente já tem, nesse manicômio tributário brasileiro, a gente tem o problema do imposto em cascata, que é imposto sobre imposto, imposto em diversas áreas da produção, do sistema produtivo. A reforma acaba com esse problema de base do nosso sistema tributário? Em parte, porque o imposto ele continuará tendo uma certa cumulatividade. Ele simplifica muito, ele vai reduzir sobremaneira a complexidade tributária. Ainda existem questões a serem debatidas aqui no Senado, principalmente com relação ao setor de serviços, que é um setor que tem procurado muito aqui os senadores para debater questões da carga tributária e as questões da não cumulatividade do tributo, e eu creio que nós chegaremos ao cabo desse debate cumprindo uma função extremamente importante. Agora, além da garantia da neutralidade, nós precisamos ter um equilíbrio federativo. Sobre esse aspecto, duas questões, sem dúvida nenhuma, serão amplamente debatidas aqui no Senado. A questão do Conselho Federativo, que é criado neste modelo aprovado pela Câmara, e a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, que precisará de ter critérios que possa garantir uma distribuição que assegure a todos os brasileiros
independentemente da região, que nós possamos ter uma redução das desigualdades econômicas desse país. As desigualdades regionais são um outro problema que preocupa a todos e que se agravou ao longo dos anos. Sem dúvida, o Brasil criou uma concentração em função da guerra fiscal, em função de uma série de questões. O Brasil acabou tendo concentrações econômicas que desequilibrou muito o crescimento econômico e que se espera que com a reforma tributária nós possamos equalizar isso. Esse é o ponto que sempre impediu reformas tributárias, que é o famoso alguém vai ter que ceder e ninguém quer perder, né? E aí os estados já estão se manifestando nesse sentido. A gente já começou a ouvir falar aí de uma união de sulistas e sudestinos contra nortistas e nordestinos. Como é que fica, como é que o senhor vê essa questão do aspecto político, que é uma questão que o senhor vai ter que lidar muito diretamente com ela? Bem, primeiro, eu não aceito a divisão de um Brasil de primeira e de segunda classe. Isso não faz parte do Brasil de hoje. Essa questão da visão de um Brasil colonial em relação ao Norte e Nordeste, isso não existe mais. E, portanto, essa é uma questão que aqui no Senado e no Congresso Nacional e a nível nacional é uma minoria muito pequena que tem uma visão retrógrada nesse sentido. Portanto, nós esperamos poder construir uma proposta para todos os brasileiros, uma proposta que tenha um cenário de desenvolvimento para o Brasil. É óbvio que o Brasil tem desigualdades regionais e desigualdades econômicas, e isso precisa estar representado numa reforma tributária que vise o desenvolvimento do Brasil, né? Essa é uma reforma que, claro, sozinha ela não tem o condão de fazer o Brasil milagrosamente começar a crescer, gerar emprego e renda, mas num conjunto de medidas, arcabouço fiscal, reforma tributária, queda de juros, melhoria do cenário econômico, etc., fará com que o Brasil tenha um crescimento econômico sustentável, que o Brasil possa crescer economicamente por um período longo, o que gerará emprego, renda e fará com que as desigualdades regionais e econômicas sejam diminuídas. E assim nós possamos fomentar um desenvolvimento socioeconômico e sustentável para o Brasil. Agora, o fundo como veio da Câmara e a estrutura do Conselho, o senhor acredita que ele se mantenha, que o senhor vai trabalhar? Não. Ele será modificado. Tanto o fundo, quanto a estrutura de arrecadação do fundo, quanto a do Conselho? Eu acredito que sim. O senhor acredita que o modelo do Senado, que é a paridade entre estados, pode se repetir ou deve se repetir no Conselho? Claro que com ajustes, sim, deverá ser repetido, mas com ajustes. Precisará ter ajustes, mas deverá ser paritário. Agora, partindo um pouco agora para a questão mais técnica mesmo da reforma, que é o IVA, esse IVA dual, né, que é o IBS, o imposto que vai substituir ISS e ICMS, e a CBS, que é a contribuição que substitui PIS, COFINS, uns impostos estaduais e municipais, outros os impostos federais. O senhor falou do estudo do Ministério da Fazenda e das alíquotas. Esses dados apresentados pelo Ministério da Fazenda, entre 22% e 27%, eles acreditam as exceções, a inúmera quantidade de exceções que veio da Câmara. Essas exceções... Ele calcula uma das exceções e faz uma avaliação do custo-benefício dessas exceções. E essas exceções, o senhor acredita que elas devem se manter aqui? Algumas ficam, outras mudam? Como é que o senhor vê esse cenário? É difícil fazer uma avaliação a essa altura do campeonato, quando o processo apenas se inicia aqui no Senado, de dizer que tal ou qual exceção seria excepcionalizada ou modificada aqui no Senado. O que nós podemos dizer a essa altura do campeonato é de que todos terão conhecimento e absoluta transparência sobre os números e os dados deste custo de exceção, que era uma grande interrogação até a última terça-feira. A partir dos dados apresentados pelo Ministério da Fazenda,
nós passamos a conhecer cada um dos custos-benefícios destas exceções que fazem com que haja a variação de 22 a 27, mas que o sistema, se fosse sem nenhuma exceção, poderia ser de 20%. Portanto, o que nós estamos dizendo é que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, terá a possibilidade de decidir o que ele quer excepcionalizar e da forma que ele quer excepcionalizar nesta reforma tributária. É óbvio que existem questões que nós acreditamos que o custo-benefício é positivo. Por exemplo, a atualização tecnológica de um parque automotivo que possa atrair investimentos de transição tecnológica para o Brasil, que sem esses benefícios não viriam gerar emprego e renda e transferência tecnológica para o Brasil, eu creio que é um benefício que o Brasil está disposto a pagar. Eu creio que seja. Nós só saberemos ao longo do debate, não é? E precisamos, portanto, ter esse debate com a sociedade brasileira, com o Senado da República e, posteriormente, isso voltará à Câmara dos Deputados para que possa ser avaliado pela Câmara dos Deputados. Eu aproveito, já que estou mencionando a Câmara, para parabenizar a Câmara pelo esforço realizado pela aprovação do texto. Alguns criticam, outros elogiam, a grande maioria elogia. O importante é que a Câmara deu um passo importante para que uma matéria que, desde 1988, o Brasil precisa de uma resposta a este manicômio tributário que o Brasil possui, finalmente nós demos um passo importante. Agora o Senado dará um segundo passo, e assim nós daremos os passos necessários para que até o final do ano esperamos nós que possamos promulgar a emenda constitucional que dará o novo sistema tributário que seja simples, simplificado, que seja equilibrado do ponto de vista federativo e neutro do ponto de vista tributário. Agora, esse neutro do ponto de vista tributário, ele pode ser neutro no macro, mas ele pode ser neutro para setores específicos. O setor de serviço reclama que vai ter seu... Esse é o grande debate. É claro que no macro nós teremos uma neutralidade. Pode ser que alguns tenham que pagar um pouco mais, outros um pouco menos, mas na macroeconomia nós não poderemos ter aumento de carga tributária. Agora, nós vamos ter um debate longo no Senado, depois na própria Câmara, e os setores terão todo o direito de exercer esse debate. Agora, nós sabemos que ao final do dia não tem almoço grátis, né? Se nós decidirmos manter as exceções ou ampliar alguma exceção, isso implicará em carga tributária em algum lugar, não é? E isso a sociedade brasileira precisará decidir. É assim que funciona a representação no Congresso Nacional. E esse é o bonito da democracia, é que nós vamos ter o direito de, ao tomar conhecimento de forma transparente, absolutamente transparente, eu acho que essa é a maior de todas as garantias que nós podemos dar, é de que o Senado não votará nenhum relatório, nenhum parecer que não seja do prévio conhecimento da sociedade brasileira, de forma transparente, de forma que todos saibam o que nós estaremos votando. Como é que o senhor pretende lidar com essa defesa dos interesses legítimos de todos os setores? Com absoluto espírito democrático e com absoluta transparência. Eu tenho recebido a todos, tenho feito um esforço enorme para conversar com todos os setores e assim será ao longo de todo o período. As diversas comissões do Senado farão audiências públicas, nós apresentaremos na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça o nosso plano de trabalho, onde estarão previstas audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, muitas delas em parceria com a Comissão de Assuntos Econômicos, com a CAI, outras audiências públicas serão feitas pela própria CAI,
outras pela Comissão de Desenvolvimento Regional, outras pela Comissão de Fiscalização e Controle. Enfim, o Senado da República como um todo participará desse amplo debate sobre a reforma tributária. E eu buscarei participar da forma mais intensa e mais democrática possível. Inclusive, o próprio presidente Rodrigo Pacheco, numa sugestão no Colégio de Líderes, acatou a sugestão de fazermos uma reunião plenária, temática, com os 27 governadores para debatermos a questão federativa no plenário do Senado. Portanto, nós buscaremos ao longo dos próximos 90 dias, dos próximos 80 dias, um amplo debate da forma mais transparente e democrática possível. O senhor, quando falou em setores que podem ter, que o senhor, no seu entender, podem ter algum tipo de subsídio, o senhor citou a questão dos automóveis já movidos à energia limpa, digamos assim, né? As novas tecnologias automobilísticas. As exceções que vieram da Câmara, elas citam, por exemplo, insumos agropecuários e aquícolas. E aqui a gente pode pensar em agrotóxicos, no momento em que se discute questões ambientais muito sérias. O senhor acha que daqui devem sair listas citando esses aspectos ou é um conceito apenas? Não, eu acho que na Constituição deve estar os conceitos. As listas deverão estar nas leis complementares que serão, obviamente, editadas a partir da promulgação da emenda constitucional. Não é recomendável que tenhamos na Constituição listas específicas de exceções, não é? Mas eu posso citar aqui um exemplo que eu tenho falado muito. Por exemplo, se nós falamos em regime especial para higiene pessoal, eu queria fazer aqui uma comparação. Existem produtos de high-end, quer dizer, de top, para higiene pessoal, que são caros, que são para consumo da classe A. Mas e a água sanitária, que é para higienização dos alimentos, que é responsável por grande melhoria na saúde pública? A questão da eliminação de várias doenças transmitidas por alimentos vem da higienização alimentar, onde a água sanitária tem um papel para a higienização de frutas, verduras, legumes, etc. Ela não está excepcionalizada. Então, essa vai pagar tributo pleno, enquanto um produto de higiene pessoal de altíssimo custo seria regime tributário especial? Ou o sabonete em pedra, sabão em pedra, que é algo de consumo popular para higiene em geral, também não teria regime tributário especial? E um sabonete de luxo teria? Então, são questões que, isto sim, tem que ter um conceito e um comando na emenda constitucional, mas não uma lista de produtos, porque não caberia. Como, por exemplo, a questão da cesta básica. Zerar o tributo da cesta básica é algo importante, porque nós estamos desonerando a cesta básica, que é a segurança alimentar do povo brasileiro. Eu pude presenciar em 2022, fazendo campanha no meu estado, o quanto a fome está presente, lamentavelmente, no meio da população brasileira. Lamentavelmente, porque isso é um retrocesso que aconteceu no nosso país, que nós estamos lutando para voltar a vencer esse desafio. Portanto, esse é um conceito e um comando correto que tem que estar na emenda constitucional. Agora, o senhor fala em regulamentação posterior. Bom, é óbvio que toda a Constituição, todos os seus aspectos tiveram que ser regulamentados. Aí que prazo a gente tem a regulamentação para que essa reforma comece realmente a andar? Já é um passo seguinte, porque ela fala em muito tempo de transição. Sim, o tempo de transição ele é até necessário porque nós estamos falando de uma mudança de origem e destino que não pode acontecer da noite para o dia, sob pena de você estrangular
as receitas dos estados e dos municípios de uma forma brutal. Então, é preciso que haja efetivamente um prazo de transição para que isso aconteça. Agora, nós podemos estabelecer no comando constitucional o prazo de regulamentação. Portanto, o prazo de transição é um e o prazo de regulamentação é outro. E nós podemos estabelecer tanto um quanto o outro na emenda constitucional. Agora, senadora, as alterações feitas aqui no Senado terão necessariamente de passar por uma nova votação na Câmara. Como é que o senhor vai articular isso aí para que esse prazo de ser promulgada a emenda até o fim do ano, ele realmente possa ser realizado? Bem, o senador Rodrigo Pacheco, em conversas conosco, pediu para que nós estabelecêssemos um cronograma dentro do Senado para que nós pudéssemos ter a votação do relatório na CCJ até o final de outubro e no plenário até o final de outubro, para que possa ir para a Câmara e que no mês de novembro a Câmara possa deliberar sobre a PEC e aí, em dezembro, nós pudéssemos aqui no Senado, portanto, fazer a deliberação subsequente e assim promulgar o resultado dessa PEC no final do ano. Obviamente que isso passará ao longo desse período em amplo diálogo com o presidente Arthur Lira, com o próprio relator Aguinaldo Ribeiro e com as diversas lideranças da Câmara. Será algo construído a várias mãos entre Senado e Câmara, sob a condução do presidente Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira. Agora, senador, ainda nessa questão, a reforma atual, ela trata bastante da área empresarial, né, dos impostos. A questão que, claro, bate no bolso do cidadão, mas tem aqueles impostos que são da pessoa física, né, o imposto de renda da pessoa física, e aí a gente tem a questão da alíquota, impostos sobre grandes fortunas, impostos sobre lucros de distribuição. Mas isso não é tratado nesta emenda. Isso não está. Não, é porque, veja, nós temos impostos sobre consumo, que é o que é tratado nesta emenda constitucional. Nós temos imposto de renda, que é o imposto que deveria ser sobre renda e que se transformou no Brasil em imposto sobre salário, né? E que deverá ser tratado tão logo o imposto sobre consumo esteja resolvido, pelo menos é o que eu acho que deve ser recomendável. Não deveremos, portanto, misturar os dois temas, porque quem quer muito acaba não tendo nada, né? Então, acho que a gente deve concluir a votação do imposto sobre consumo e aí enfrentarmos uma segunda votação no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, que é o imposto de renda, que, na minha opinião, teria que ter um aumento da desoneração do imposto de renda, do teto de desoneração do imposto de renda, uma redução da carga tributária sobre as pessoas jurídicas e aí a reinstituição do imposto de renda sobre dividendos. Portanto, isto seria um reequilíbrio para que nós passássemos a voltar a ter imposto sobre renda e não sobre salário no Brasil. E aí tem um outro imposto, que é um imposto sobre propriedade, imposto sobre grandes fortunas, etc., que é um terceiro imposto que nós estamos, uma terceira categoria de impostos que nós estamos tratando. Portanto, eu acho que o Brasil deve fatiar isso e tratar imposto sobre consumo, imposto sobre renda e imposto sobre propriedades e grandes fortunas. Se o senhor fosse fazer um cronograma, fosse o relator de todas essas reformas, o senhor seria imposto... Então, essa reforma do imposto sobre o consumo agora em 2023 e a gente pode pensar em uma outra reforma em 2024 nesse setor de renda? Se coubesse a mim essa coordenação, eu faria desta forma. Eu faria o imposto sobre consumo, logo a seguir eu faria o imposto sobre renda e logo a seguir eu faria o imposto sobre propriedades e grandes fortunas. E trataria de resolver um grande problema, que é a elisão fiscal e a sonegação fiscal.
O Brasil não precisa aumentar um centavo de carga tributária. O que o Brasil precisa é fazer com que aqueles que devem e não pagam, paguem os impostos. Então, vou aproveitar ainda uma última perguntinha, que tem um artigo lá na proposta que veio da Câmara que prevê que estados e municípios poderão vir a criar algumas formas de contribuição e de imposto. Isso aí não seria uma forma de dar um jeitinho brasileiro? Para produtos primários, especificamente? Não, você está falando sobre o artigo 20. Isso. O artigo 20, ele menciona a criação, na realidade, de um imposto para os estados que tenham um fundo até maio de 2023, que já tenham, portanto, criado até maio de 2023, um fundo de contribuição sobre infraestrutura. Isso é sobre matéria-prima, e sobre semi-elaborado. Isso acontece em alguns estados hoje no Brasil, principalmente no Centro-Oeste e alguns estados do Norte. Portanto, me parece que são 6 estados brasileiros que possuem esse tipo de fundo. Agora, precisa ter uma trava, sob pena de isso se transformar também em instrumento de guerra fiscal. Mas é uma matéria que será, obviamente, foco do debate. E tem o artigo 19, que também criou alguns mecanismos sobre imposto, sobre IPTU e sobre outros impostos sobre propriedades, que também serão discutidos. Mas acho que a seu tempo são 2 artigos que merecerão a avaliação do Senado. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a você e agradeço aos telespectadores. Bom, e eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Se você está ligado na TV, siga com a nossa programação. Na internet, escolha o que quer ver de acordo com o seu momento, política, economia, cultura e cidadania sempre. Nosso site é senado.leg.br/TV e o canal no youtube.com/TV Senado. Aproveite e se inscreva no canal da TV Senado e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.